Oi, Mores, tudo bem? Samara, eu não consigo te. Parto é esse? Cadê? Tá de costa, tá? Tô te Que vendo. parto? Eu não tô te vendo, não, mas eu vou ficar aqui como se tivesse tudo normal. E, Porque na live fica assim. e agora tá me vendo? Não, mas é porque é assim mesmo. Tô de boa. Tem que ver Samara. Samara tá seguindo você no Instagram? Tá, eu vou tentar aqui porque eu não tava conseguindo chamar ela. Deixa eu ver se ela tá. Gente, meu celular, ó, fechou. Simplesmente fechou. Pronto, Samara entrou aí. Você estava falando sobre como a pornografia afeta o cérebro, eu vi você falando a parte que ele afeta a memória. Foi isso que as Uhum. crianças elas desenvolvem. Não, que a pornografia ela gasta uma energia maior do que o sexo tradicional. Como é que funciona isso na prática? Exatamente. Eu tava falando, eu até perguntei a Samara se ela tem algum filho adolescente, né? Tem dois. Porque assim, a pornografia, ela gasta muita energia do nosso cérebro para consumir ali, para fazer a gente ter todo o prazer quando assiste, porque ela está muito ligada à masturbação, né? Então, é do mesmo jeito quando um adolescente está jogando videogame e aí você está ali chamando ele e ele perdeu a noção do que está acontecendo à volta dele. Você chama, chama, se você deixar ele não come, se você deixar ele não toma banho, se você deixar ele não lembra nem de beber água, né? Tem alguns até que já levam um pratão, um sanduíche lá e fica lá se deixar o dia todo. E a pornografia, ela é do mesmo jeito, né? Na verdade, esse prazer, essa perca de noção do mundo à volta, vai acontecer com qualquer coisa boa que a gente faça. Por exemplo, aquelas conversas que a gente está conversando com um amigo, uma conversa está super interessante, a gente perde, né? Perde o rumo ali das coisas que estão acontecendo ao redor. E a gente não quer que aquele momento acabe. Só que a pornografia, ela é diferente porque, gente, eu não estou mentindo. Eu falei para vocês, eu sou psicóloga e trabalho com isso. Tem pessoas, né, e geralmente a maioria são homens, mas hoje o número de mulheres também é absurdo, acho que tá 60 por 40 a porcentagem. Tem homens que ficam de 10 da noite até 5 da manhã assistindo pornografia e se masturbando todos os dias. Se você acha que você vai casar, morar junto com alguém e você vai todos os dias ter relação sexual de 10 até as 5 da manhã, eu sinto dizer que você está muito iludido. Que eu acho que nem na lua de mel você vai ficar de 10 até 5 da manhã lá no Vucu Vucu. Não tem como. Ela não aguenta. Não aguenta. E não vem falar que eu sou o macho, não, porque a gente sabe que não é assim, né? Então vamos voltar para a realidade aqui, né? Então, assim, eu tenho pacientes que ficam todos os dias de 10 da manhã, de 10 da noite até 5 da manhã, assistindo pornografia e se masturbando. Tanto que se vocês forem ver aí, são notícias raras, são casos raros, mas existem pessoas, existiram homens que morreram, tá? Ataque cardíaco de tanta estimulação que eles fizeram, tiveram vários orgasmos seguidos, né? Então, é um vício, né? E aí isso vai impactar o quê? Se a pessoa está de 10 da noite até 5 da manhã só assistindo, então ela vai dormir durante o dia, ela não vai trabalhar, vai viver estressado, e aí agora jogar bola para Samara para ela falar como é que é o dia a dia aí dessas pessoas que assistem pornografia. Então, a pornografia, como Clara falou, ela, quem consome, por que que gasta tanta energia? Porque em uma relação sexual normal, e tipo, Circo de Soleil, imagine aí, um Circo de Soleil na relação, você atinge mais ou menos uns 30% de dopamina. A dopamina é o hormônio, né, de satisfação da recompensa, né? Uhum. Na pornografia, quando você está ali assistindo, você atinge 200%. Então, imagine, uma pessoa que ela começa o dia consumindo pornografia e Tamara, se masturbando. Tamara, Hum, rapidinho. Fábio botou aqui que é para evitar usar o termo, essa palavra, porque é isso que tá derrubando a live. tá. A Conteúdo pessoa adulto, que tá? Conteúdo é, adulto. é, viu? Pronto. Valeu. Valeu, Fabiana, Fábia, por avisar. Quem consome os conteúdos adultos e ainda usa, né, vamos mudar as palavras, o 5 contra 1,
ou um contra um, né, tratando-se de mulher, a pessoa já passa o dia inteiro cansado. E isso é muito normal em adolescente que utiliza disso. Eu tenho 2 adolescentes. Quando eu falei que eu ia participar dessa live, meu filho disse assim, mamãe, minha mãe, fala sobre mim, dá meu testemunho. Por quê? Porque meus filhos, os 2, tiveram acesso à pornografia muito cedo. E não foi por mim, nem na minha casa, foi por terceiros, né? Uma outra criança da idade deles que apresentou. E na adolescência ele voltou, né, a ver, e aí começou esse processo da visualização do conteúdo adulto e da prática do 5 contra 1. Só que assim, e como eu percebi todo esse movimento dentro de casa. Por isso que eu falei assim para as mães, quando eu gravei o vídeo, participem, porque às vezes as mães elas não prestam atenção no comportamento do adolescente, né? E eu sou muito de olhar, observar os meus filhos, prestar atenção. E uma das coisas que acontecem parece que eles vivem num mundo paralelo, sabe? É como se eles estivessem presentes, o corpo estivesse presente, mas a mente estivesse ausente. E sempre quando eles param, eles querem uma compensação, buscam alguma coisa para compensar. Sempre. É doce, é muito exercício físico, é muito jogo de videogame, sempre alguma coisa para compensar. Então, são comportamentos que não são normais, não são naturais, né? E não são normais no dia a dia. E foi uma das coisas que eu comecei a observar, né? E assim, conversei, falei com o pai deles, né, para poder falar, mas meu filho não se tornou um viciado, mas tem pessoas, sim, que são viciadas, tem adolescentes que são viciados. E assim, tem muitos pais que negligenciam isso, que acreditam que suas crianças de 7, 8 anos de idade não têm acesso, e tem sim. Existem estudos que dizem que as crianças, a partir de 7, 8 anos de idade, já estão consumindo conteúdo adulto, né? Teve um momento que eu estava com minha filhada na época com 2 anos, e a gente estava procurando vídeo no YouTube de criança, e a gente assistindo um programa de criança, no meio veio uma propaganda com conteúdo adulto. Então, aquilo, a mãe acha que a criança não percebe, só que aquela imagem, ela fica no subconsciente. E no momento, quando ela tiver mais entendimento, vai dar o gatilho. E aí ela vai lembrar. E ali começa o processo de sugar o cérebro, né? Sugar a mente. E eu falo demais, Clara. Então, vai falando também, porque eu falo muito. Enfim, a gente é nordestina, né? Amiga, então, nordestina fala. Então, além dessa questão dos adolescentes, né? O pior é que ainda tem um incentivo da escola, que diz que os adolescentes precisam exercer o 5 contra 1, 1 contra 1 para as meninas, 1 contra 1 sempre para as meninas, 1 contra 1 para as meninas para se conhecerem, para conhecer o seu corpo. Só que ninguém faz isso com uma melancia, ninguém faz isso olhando para o nada, né? É necessário ter um estímulo para isso. E é exatamente nesse estímulo que o cérebro da criança que está em desenvolvimento tem eu não sei, não vou saber usar os termos técnicos, mas o cérebro da criança, a do adolescente, né, até a idade adulta, tem um tempo para poder se desenvolver. Eu não sei, não vou saber falar, mas Clara vai saber falar. Que tem até uma idade ainda está em processo de maturação. Então, se nesse processo de maturação, esses conteúdos, essas imagens, esses áudios, essas leituras, elas começam a exercer uma continuidade, isso vai fazendo com que o cérebro ele não funcione de forma adequada. Os caminhos neurais, que eram para ser naturais, que eram para ser normais e exercerem suas funções, eles é como se ficassem tapados. Então, vai diminuindo o nível de compensação, por isso que vai excedendo também a busca, né? Enfim, é complicado, é bem complicado. Uhum.
Sim, porque assim, né, aos 8 anos ali, a idade, a educação da criança, tudo que ela vê, tudo que ela memoriza, tudo que ela assiste, que ela escuta até os 8 anos fecham uma porta, né? A personalidade daquela criança já está formada. Tanto que dentro da psicologia, para a gente descobrir ali transtornos de personalidade, é a partir dos 8 anos, né? Então, assim, chega os 8 anos, 10 anos, o nosso cérebro está desenvolvido e a gente vai gastando mais neurônios e neurônios, né? E chega um tempo que cria um relaxamento. E a gente perde expectativa de vida, porque, tá bom, dopamina é algo muito bom, né? Só que ela, em excesso, ela causa estresse, né, pro nosso cérebro. Então, assim, o estresse não é só aqui na minha vida externa, no meu convívio com os meus amigos, na igreja, na família, no meu relacionamento. O estresse, ele vai causar manchas, sim, no meu cérebro, assim como a ansiedade, assim como a tristeza, e a expectativa de vida só vai diminuindo. E assim, eu já vou até adiantar é, o final aqui, né? A consequência final. Pessoas viciadas em pornografia, elas têm grande risco de cometer suicídio. Só que eu vou tratar aqui, né, o caminho ao longo disso, né? E aí eu coloquei aqui também os sinais, como você perceber que uma pessoa ela está viciada em conteúdo adulto, né? Você que tá aí solteiro, que tá flertando com alguém, ou tá casado, tem uma coisa mais simples do mundo, que é você ir lá, entrar nas pessoas que essa pessoa segue, né? Porque geralmente quem é viciado vai ter seguindo vários modelos lá, seguindo várias pessoas que estão postando dancinha, que estão postando foto com menos roupa, né? Então, isso daí é o sinal mais claro. Você está conhecendo alguém, se a pessoa segue 1.000 pessoas, você vai perder o seu tempo, olhar seguidor por seguidor, quem ela segue para você ver, porque é um sinal claro, né? E aí, é muito mais fácil você perceber quando essa pessoa ela só vive condicionada ao prazer. Se você é casado ou o seu esposo, ele vai aumentar a procura, mas não é para te satisfazer. Ele quer se satisfazer. E aí é onde entra que é o que mais tem acontecido, que vocês vão ver muitos jovens hoje em dia viciados em pedofilia, acho que é assim que fala, porque são homens que têm hoje em dia disfunção erétil, que era algo para acontecer lá com 45 anos ou mais. Eu tenho jovens de 19 anos tomando parafilia. 19 anos. Teria aí um ano só de vida sexual ativa e a pessoa já está procurando estimulantes para ter uma relação sexual, né? Então você vê que elas não chegam mais no final. São homens que eles não criam mais conexão com você. Pode falar. Não, é só um parêntese aqui. Tem alguns blogueiros que eu sempre fico de olho em quem está em alta, porque a gente precisa saber o que é que esse povo está vivendo, né? O que é que eles estão falando, o que é que eles estão fazendo, como é que eles têm se comportado. Porque não adianta você responder perguntas que ninguém está fazendo. Você tem que responder perguntas que a nação faz. E eu tenho visto, tem alguns blogueiros aqui da Bahia, Christian Bell e essa galera, são bem famosos e eles romantizam demais esse negócio de usar estimulante. Eu fico impressionada. E tem um menino que ele é empresário, que é Mateuzinho, um menino cantor novinho. Eu acho que esse menino não tem nem 20 anos. Não, acho que ele é menor de idade ainda, não sei, não tenho certeza ainda. Mas ele deve ter no máximo 20 anos. O menino romantizando o uso de estimulante. Gente, ele é uma criança, tipo assim, como assim? Então, isso é evidente, de fato, que como a promiscuidade, ela tem afetado os jovens, velho. É uma coisa, assim, surreal. Se você vê blogueiro ou gente que fica estimulando, romantizando isso, não acho isso engraçado. Isso é sinal de coisas sérias. Isso é gravíssimo, gente. A gente tá falando de um jovem. É assim, quando eu vejo o povo rindo disso, eu fico assim, gente, esse povo entendeu o que é que significa isso? Porque a gente ouvia muito que o idoso usava, infartava, usando, que na época o nome era outro, né? A pílulazinha azul. Não vou falar porque vai que a live cai. Mas assim, é uma coisa para vocês ficarem atentas. Era só essa aí, minha observação. Vou deixar as meninas falar, que as meninas que manjam do assunto aqui. Sim, e se você, gente, é tão absurdo, né? Que eu comecei a ver isso no grupo fitness que eu tava.
Eu achando que os meninos estavam zoando. E aí, eu, no meu bairro aqui em Brasília, eu passei na frente de uma farmácia e tava lá, promoção, Tadafi, tal, tal, por R$ 5. Eu falei, ah, tem razão. Esse negócio não tem como, o cara vai comprar caixas e mais caixas e mais caixas, porque é um remédio que sequer você precisa de bula, porque antigamente os idosos ainda precisavam ir no médico ou ele precisava conhecer o farmacêutico para comprar o azulzinho, porque justamente vai acelerar o coração e pode levar um infarto, pode levar uma parada cardíaca, né? Mas hoje é muito fácil, tá assim na mão, porque hoje com o conteúdo proibido, o conteúdo adulto, ele vende demais. E aí você vê, né, que eu tenho também, né, pacientes, tanto homens, tanto mulheres, que morrem de vergonha do próprio corpo, né? E o Miguel Soriani, que é o principal, assim, né, no Brasil, que fala sobre esse conteúdo, ele fala, você tá lá, vendo todo dia um bocado do tamanho de 22 centímetros, 25. Como é que você não vai comparar os seus 12 centímetros? Como é que você não vai comparar o seu dedo mindinho? Se você jamais tivesse visto que tem um de 25, que tem um de 30, os seus 12 centímetros estavam lá, ó, nadando de boa na lagoa. Mas a mulher também tá lá vendo o tempo todo, a mulher toda corpuda, barriguinha chapada, não tem uma celulite. Como é que você não vai estar insatisfeita com você, que já teve 3 filhos, ou com você que não consegue perder peso, tem um corpo normal, que seu marido tá lá amando, mas como é que você não vai se comparar? E aí é uma desconexão tão grande da realidade que as pessoas não percebem que aquelas pessoas lá, os atores, geralmente fizeram cirurgia para aumentar, que existe jogo de câmeras, que a gente já sabe muito bem, quem está na internet sabe muito bem. Gente, eu sei chegar no meu espelho aqui e fazer uma posição para me parecer mais gérrima. E eu não sou magérrima. Já não sou mais obesa, mas não sou magérrima. Então imagine um produtor de cinema, como é que ele não sabe pegar uma câmera ali e colocar num ângulo certinho para parecer que aquilo é grande. Como é que eles não sabem maquiar um corpo de uma mulher e para parecer que não tem celulite? Porque hoje você vê muitas mulheres malhadas que têm celulite, é uma coisa normal, mas isso quebra a sua autoestima. Isso quebra totalmente a sua autoestima. E tem uma coisa que a gente deixa passar e muita gente não percebe, que o que tem muito a ver com o vício, né, no conteúdo adulto é a gula. São pessoas que começam a comer absurdamente. E não são comidas saudáveis, são sempre comidas gordurosas ou refrigerantes ali, ou então sanduíche, pizza e tudo mais. São só porcarias, né? E são pessoas, né? Vou falar mais dois assuntos aqui para a Samara falar. São pessoas. Deixa eu ver só quem está pedindo para entrar. Pronto. São pessoas que elas não conseguem ser constantes em nada, né? Elas vão perdendo ali a constância, né? E são pessoas que elas começam a fazer cobranças absurdas, tanto a si mesmo quanto ao outro, porque está sempre voltado em egocentrismo. Só existe o eu, tem que me satisfazer, eu sou uma vítima, eu sou aquilo outro. Então, tá sempre cobrando os outros. Fala aí, Samara. Vou tentar colocar a Bianca. Cara, o que você falou é muito real, é muito real. A compensação que a pessoa que tem o vício, né, em conteúdo adulto é surreal. Ela se torna meio que narcisista, porque ela precisa de um prazer imediato, ela precisa de uma satisfação imediata. Eu acompanho também o Miguel Soriani, eu ia até citar ele, e muito do que eu sei eu aprendi com ele, né? E ele fala exatamente isso, que a pessoa que tem o vício, ela quer tudo de imediato, né? É tudo para ontem, não é para agora, e nada satisfaz, ela não é feliz, não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa que satisfaz com... Você pode dar o céu, a pessoa não satisfaz, e é horrível, né? Os adolescentes, eles se tornam adolescentes mimados, adolescentes que cobram muito de você, mas não te dão o retorno na medida que eles cobram, porque eles têm uma insatisfação muito grande, e muitos
do suicídio que está acontecendo hoje em adolescente é justamente por causa do consumo excessivo de conteúdo adulto, porque ele também causa depressão, segundo o Miguel, né, que ele trata disso, ele causa depressão porque você vai buscando prazer, vai chegar um momento que nada vai te dar mais prazer, você já foi no auge, e aí você entra naquele lugar de vitimismo, que você começa a olhar para você, o mundo não presta, e aí, infelizmente, os adolescentes não têm ainda um emocional, né, o adolescente, o jovem, um emocional mais firmado, e aí, infelizmente, chega a esse momento. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para as mulheres, né, para homens e mulheres que são casados e convivem com pessoas assim. O que você falou, Clara, eu ouço muito de algumas mulheres e homens casados também, mas mais de mulheres, né, que convivem com homens que consumem esse conteúdo adulto. A forma como eles buscam a performance, que a mulher tem a performance, né, é terrível. E assim, tem duas vertentes, ou o homem, ele busca de forma excessiva ter relação com a mulher, porque ele quer chegar naquelas performances das quais ele assiste, ou ele se nega completamente, porque ele não sente prazer na mulher, ele não sente desejo na mulher, né? Porque ele já está tão acostumado com isso que ele não consegue sentir prazer com a pessoa que está ao seu lado. Então ele se nega, ele só faz quando está bêbado, porque aí mesmo assim ele tem que ligar, muitas vezes tem que ligar um vídeo para poder assistir. E não é porque a mulher é ruim ou coisa assim, é porque o cara já está viciadão, ele já passou a vida inteira. E muitas vezes foi apresentado a ele muito cedo, dizendo que para ele ser homem, ele tinha que consumir aquilo. E o cara não busca ajuda porque se sente envergonhado, né? E a mulher sofre porque a autoestima da mulher vai para o ralo. Não existe relação pior do que você ter uma relação sexual com alguém que tem problema com conteúdo adulto. É uma relação totalmente narcisista, porque a pessoa não tem prazer em te dar prazer, né? Ela tem prazer em se satisfazer. Então você, tô nem aí. E assim, as formas de fazer também é totalmente diferente. Quando antes de ser cristã, eu tive uma vida sexual, então eu tive relação com pessoas que consumiam e pessoas que não consumiam. E é completamente diferente, completamente diferente. A mulher se sente um lixo, porque ela sabe que parece que tem uma outra pessoa ali no meio, sabe? É horrível, a autoestima vai lá para baixo, por isso muitos relacionamentos, muitos casamentos acabam. Eu estava vendo uma matéria de alguns advogados fizeram uma pesquisa, um levantamento, e 89% dos divórcios hoje, que acontecem hoje, a pornografia ou o conteúdo adulto está inserido. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Entende? E assim, não tem. E quando você convive com uma pessoa assim, você não consegue suportar. Porque nem a mulher, nem o homem, porque isso também acontece com a mulher. Tem mulheres que são viciadas e o homem não, né? E é uma relação muito egoísta. Não existe o prazer no prazer mútuo. É só um prazer para si. E isso desenvolve tantas coisas, baixa a estima da mulher, a mulher não sabe, não entende, acha que o problema está com ela, que aí vem as comparações do corpo, como você falou, porque teve filho, porque a barriga não é mais chapada, porque isso, porque ele está com outra, e muitas vezes ele está com outras, mas não são físicas, porque não deixa de ser uma traição, não são físicas. Uhum. Pode falar. Assim, as consequências de um nível, porque o que acontece? O nosso cérebro vai acostumando, vai acostumando, vai acostumando. Então, eu assisti tanto ali o homem mais a mulher que eu quero novidade. E nessa novidade, a pessoa só vai se afundando cada vez mais. Porque, deixa eu assistir agora uma terceira pessoa. Deixa eu ver três ali.
ou deixa eu ver, troca de conversa que você vai achar tudo. E aí vai entrar no fundo do poço. Que, gente, existe fundo do poço, sim. Eu não tenho nenhum paciente viciado que não tenha tendências de, não vou falar o nome aqui para poder, né, não cair a live, mas que não tenha vontade, né, de tirar o próprio respirar. Porque eu tenho pessoas que já chegaram ao ponto de cometer crimes de exibicionismo, né, de ver mulheres na rua e abaixar ou mostrar o órgão. Já tive pessoas que começaram, pessoas que são heterossexuais, que começaram a ver conteúdo homossexual, sejam ali dois homens, ou um homem e uma travesti. Ou então, seja, de ver, meu Deus, isso daqui para mim é demais. De ver, de ter vontade de ter relação com animais. E você vai ver. Esses dois aqui são. Já falei de dois crimes aqui, né? A pessoa chegava a falar, eu já vi, mas eu já olhei assim pro animal e tipo assim, de um cavalo, vocês têm um cavalo, né? Tanto que o povo já fala assim, na Bahia já é até normal chamar os homens de cavalo, que você imagina o tamanho. E tem o fundo do poço, que é aí onde você vai olhar, que você deveria ter muito cuidado de colocar uma fotinha da sua filha lá, só de calcinha. Onde você deveria estar de olho muito aberto em deixar sua filha ter TikTok fazendo dancinha, porque o fundo do poço também é assistir conteúdo infantil. Isso é crime, gente. E isso é crime. Você guardar ali conteúdo adulto que tem crianças é crime. A polícia chegar na sua casa e achar isso dentro do Isso seu mesmo. computador é crime. E as pessoas elas vão perdendo a noção. Às vezes ela nem é uma pessoa mal por si só, mas ela tá tão acostumada a ver que as pessoas estão ali para satisfazer que elas esquecem, assim, ai meu Deus, talvez eu me arrependa de falar isso aqui, né? Que ninguém veja, mas eu não gosto do feminismo, mas eu preciso agradecer que muitas feministas hoje elas levantam a bandeira de que você assiste conteúdo adulto, tem muitas mulheres ali que são escravizadas. Eu sei que tem até um documentário aí da Netflix que eu vejo muitas feministas colocando em comentários de publicação. Assiste ao documentário que você vê que são mulheres que são ameaçadas de morte, são mulheres que apanham, né? São mulheres que elas estão ali que elas já não têm nem mais, não têm mais energia e aí elas são obrigadas a usar drogas. E isso acontece com os homens também. Aquilo não é real, aquilo justamente por isso que desconecta você da realidade, porque você assiste algo que não é real. Aquelas pessoas elas precisam usar drogas e mais drogas para conseguir ter força para gravar filmes e mais filmes durante o dia. Eu já fui vítima de uma pessoa viciada em pornografia, de um caso que ficou muito conhecido no país. Eu não sei se vocês já viram falar de um deficiente, um cadeirante, que ele assediou mais de 50 psicólogas no Brasil por chamadas online. Meu Deus. Me desligar, me ligava para ser atendido. Ele pediu o primeiro horário, eu fui atendê-lo e aí eu percebi um movimento estranho que ele estava deitado, não gosto de atender ninguém deitado, principalmente quando é homem, e ele começou a salivar a boca. Eu percebi um movimento estranho e ele falou para mim, eu gostaria, já que você é psicóloga, eu gostaria que você fizesse algo para mim que você ninguém mais poderia saber. Eu pedi ele para fechar a cara, desliguei, me senti um lixo, porque eu falei, meu Deus, tipo assim, eu fui assediada dentro da minha própria profissão, porque eu sou psicóloga, né? O cara tava lá se tocando enquanto ele me via tratá-lo, né? Então eu corri, fui para a delegacia, denunciei, depois eu fui ver, saiu uma notícia de 50 mulheres que ele assediou. E aí eu fiquei mais esperta, né? Acabei tendo outras pessoas que tentaram fazer isso comigo, mas hoje eu já meto louco já. Eu faço jus à roda à baiana, então eu já rodo a baiana mesmo, não é aqui que o capiroto vai entrar na minha vida. Já bloqueio, falo assédio é crime e ponto final. E são pessoas que elas perdem a noção do ridículo, que foi o que você falou, Samara, que eu não sei se vocês que estão assistindo conhecem o Olavo de Carvalho, ele criou as duas camadas da personalidade, né? Que eu fico muito isso com os meus pacientes, que é a quarta camada. Todo mundo foi feito para me satisfazer.
Então, pouco me importa se você está sofrendo para me satisfazer. Pouco me importa se você não quer, pouco me importa se isso vai se isso vai te maltratar, mas você precisa me satisfazer. E aí é onde a gente entra, por que a quantidade é tão importante? Viciados em conteúdo adulto, eles não conseguem ficar sem sexo. Ainda que eles não cheguem no prazer final, mas eles não conseguem ficar sem sexo. Pode falar, Bianca. Um dos caras que é o do precursor dessa, né, da grafia erótica é o Marquês de Sade. Ele que criou tudo isso, ele tem vários poemas, várias obras literárias, onde ele ensina coisas assim que são absurdas. Um dos livros mais famosos dele é 120 Dias em Sodoma. Eu pensei até em comprar o livro, mas eu fiquei com nojo só de ver. Então diz que lá ele escreve coisas assim insanas. Dele veio o sadomasoquismo e ele era um dos caras que defendia a tese de que era necessário que a pessoa encontrasse essa satisfação dela e ainda que essa satisfação envolvesse a morte daquele ou daquela pessoa. Porque você já para de enxergar o ser humano e já começa a enxergar o objeto que vai te satisfazer. Que nunca vai te satisfazer de fato porque você já está deturpado. Como se fosse o uso de uma droga, né? Você começa de forma, vai aos poucos, aos poucos, aos poucos, só que aí você vai avançando, você vai aumentando o nível, você vai aumentando a sede. Como você pegar um peso na academia. Você começa com a carga baixa e você Isso. vai aumentando, né? Então, esse Marquês, ele fala isso. E ele era um dos defensores da ideia de que se fosse necessário levar o objeto do seu desejo a óbito, você deve levar. Uma coisa, uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam, mas existia um cara, existia não, ele ainda existe, está preso, é o maníaco do parque. Ele não necessariamente tinha o ato com as pessoas, ele introduzia objetos nessas pessoas para a satisfação dele, porque ele mesmo não conseguia ter nada. Então, assim, é uma coisa, gente, que o nível vai aumentando, que é demoníaco, é uma doença, só que, sabe, você vê nitidamente a que ponto nós chegamos quando nós nos distanciamos de Jesus, porque o belo, o moral, é moral porque Deus disse que é. Não é porque existe uma Constituição Federal, é porque veio de Deus. Então eu queria abrir esse parênteses aí para mostrar que isso vem, ó, de muito tempo. São coisas que são absurdas. Pode falar. Você ia falar, Samara? Quero. Pegando esse gancho que a Bianca falou, eu estava ouvindo, né, o Miguel, e ele falando como tudo isso começou, que o conteúdo adulto ele foi inserido na sociedade de forma pensada e política, para enfraquecer as famílias, né? Porque se enfraquece o homem, enfraquece a família. E começou justamente com o dono da Playboy, que era amigo de um cara, que eu esqueci o nome dele agora, mas que esse cara, ele fez um estudo, acho que Bianca sabe o nome dele, um estudo, sabe, né, Bia? Um estudo com criança, sobre sexualidade, né, a sexualidade, e eles juntos começaram a penetrar esse conteúdo adulto na sociedade com as revistas, que era com as coelhinhas da Playboy, né? E aí foi todo um processo. E foi desenvolvida essa cultura, que o homem, para ser homem, ele tinha que ter um carro esportivo, tinha que ter várias mulheres e tinha que outras coisas, né? E isso se perpetuou desde a época da Revolução Sexual, né? Que foi logo um pouquinho depois, salvo engano, da penetração dessa revista, e começou assim. Por quê? Porque vai cauterizando isso. Ele fala sobre isso, né? Esse livro. Vai cauterizando na mente da pessoa, vai achando normal. Não, é normal. Vai perdendo o pudor, vai perdendo a moral. Hoje, a gente é abordado, os adolescentes, as crianças são abordadas o tempo inteiro, principalmente nas escolas, com as músicas, todo tipo de música com notação, com duplo sentido. Eu adolescente, vim descobrir que uma música que eu amava era um funk, mas era um funk menos barra pesada. Eu vim descobrir que tinha conotação sexual, gente, depois de véia. Eu disse, eu não estou acreditando nisso. Eu não tinha noção, só que assim,
querendo ou não, a própria coreografia, porque às vezes você não liga o nome à coisa. E como eu não tinha, nunca tive esse hábito de consumir conteúdo adulto em grafias, e eu quero abrir esse parêntese, em grafias, né, seja vídeo, seja revista, seja, enfim, eu não conseguia ligar, mas, entretanto, todavia, eu tive acesso à leitura, à literatura, né? De conteúdo adulto. Eu tive muito cedo, eu sempre fui muito de ler. Então, através da leitura, e eu pensava que isso era uma bobagem, eu pensava que era uma besteira, gente, não, que é só um romance. Eu lia Bianca, não sei quem, aqueles romances, só que todos esses romances eram cobertos de erotismo. E com hoje eu percebo isso, né, com conhecimento, com muita conotação de conteúdo adulto, as histórias, o enredo, tudo, a parte da dominação do homem, e tudo isso era sutilmente através dos grandes escritores brasileiros e outros afins. Isso vai, né, criando aquela ideia que o sexo tem que ser daquela forma, no caso para a mulher, né, com um pouco mais de firmeza, enfim, tudo aquilo que acontece quando você vive um relacionamento abusivo. Então, quando eu comecei a estudar sobre conteúdo adulto, a buscar informações, eu disse, gente, eu, querendo ou não, fui, como que eu posso falar? Não é alimentada, mas eu fui mentorada através dos livros que eu li toda uma vida, né, para viver relacionamentos abusivos. E a gente não se toca, porque é muito sutil, vem a característica de romance, de contos. Ah, é só um conto, é fictício, não vai acontecer. Mas aí vai levando, sai de uma coisa e vai para outra. Eu saí do conto e fui para o real, pelo menos isso, né? E agora saí de novo do real e não estou em nada. Mas, assim, uma coisa vai levando a outra. Sim, eu falo muito com o meu psicólogo, né? Que eu faço terapia, obviamente. E aí eu falo para ele que eu precisei sair da Bahia para ver o quanto a Bahia é um dos estados mais prejudicados do Brasil em todos os sentidos possíveis. Financeiro, educacional, religioso, né, e de sexualidade. Porque, assim, todo o Nordeste sofre, né? Existem estados do Nordeste que têm sofre muito mais a pobreza, sofre muito mais a marginalização, sofre muito mais coisas, só que a Bahia é o maior estado do Nordeste, né? Então acaba sendo o maior prejudicado por isso, né? Deixa eu só tentar chamar a Bianca aqui rapidinho. 2 segundinhos, galera. Não consigo. Achei. Pronto. Assim, o que acontece? A Bianca até postou lá, né, sobre a música do carnaval, o de Pernabamba, né? E aí as pessoas falando, na nossa época não tinha isso, mas tinha Tinha. o El Chan, né? Eu tinha de 1900, só que eu sou de 98, então eu peguei muitas coreografias, né? Então, o que acontece? Existe uma diferença, porque graças a Deus, eu fui criada em um lar que os meus pais são super católicos. Então, assim, não existiu os meus pais terem filmes adultos em casa, e não tinham os DVDs mesmo, e não tinha revista. Então, assim, por mais que eu lançasse ali, vai descendo na boquinha da garrafa, não tinha quem me falasse, e eu não tinha revistas para ter o exemplo do que era. Eu nunca tive acesso à pornografia quando eu era criança ou adolescente. Eu fui ter depois que eu namorei. Então, assim, hoje, se uma criança escuta uma música, ela pode até não ver. Só que ela vai entrar no TikTok, ela vai rolar, e aí vai ter uma coreografia que faz
exatamente a menção de comportamentos que você faz na hora da relação sexual. Que já começou na sarrada, né? E o Tchan tinha só uma reboladinha ali, uma descidinha. Não era tanto a Sheila, né? Com o jacaré, né? Às vezes espaços ali mais sozinhos. E hoje você vê claramente a Anitta e a Luísa Sonza lá se jogando no chão. Hoje elas usam até uma joelheira ali, né? De tanto que elas se jogam no chão para ficar de quatro. Então, assim, hoje é muito comum que a gente saia. E eu sou católica, eu fiquei muito feliz quando a primeira santa do Brasil, ela veio da Bahia, porque eu falei, gente, a Bahia, ela precisa de uma revolução de santidade. Porque Verdade. você vê, desde quando você nasce, você vê em palavras, você vê em brincadeiras, você vê em todo e qualquer canto. Eu amo ser nordestina, eu amo a cultura da Bahia, eu amo a cultura da Bahia, mas você vê de Luiz Caldas, a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, dos novos aos velhos mencionando as mulheres. Eu É saí verdade. da Bahia, eu saí da Bahia e aí eu vi as pessoas me chamando, baianinha, você é a baianinha. Eu achava a coisa mais carinhosa do mundo, até o Paraíba. Isso não é, isso não carinho. Isso é que de homens que eu nunca vi mulher nenhuma me chamando de baianinha. São sempre Uber, são sempre homens mais velhos, porque tem uma questão da sexualização da mulher baiana que é uma mulher muito fácil. Que É, é uma mulher que faz lá o olhinho de porco, né? O focinho de porco. Então, que todo homem tem que experimentar o focinho de porco. Então, fala assim, você é baiana, você é baianinha, já vem aqui com um sorrisinho, já fecha a cara. Aí já vem a baiana é quente. Eu falei, é quente que a gente joga pimenta no olho. Porque, gente, é normal, você vai sair da Bahia e você vai ver. E assim, por mais que há uma sexualização enorme dos baianos, e eu vou confessar que baiana é realmente uma coisa assim, difícil de esquecer, que eu já namorei baiano e eu preciso valorizar o homem da minha terra, né? Realmente são homens maravilhosos e não existem em outro canto do Brasil, mas o homem ainda é visto como aquele existe. homem uau, e a mulher é sempre vista numa situação diminuída. Aí ela vai aceitar porque ela é de um lugar pobre. Ela vai aceitar vir morar comigo, sair da Bahia, porque lá só tem roupa, Salvador e não sei o que lá. Então, assim, isso é o que a gente chama de soft porn, que vai sair. Quantas músicas hoje tem falando de traição, falando de um bocado de coisa, né? De Macetana, que foi a música do carnaval, e assim, eu não vou falar. Hoje eu escuto, eu fiquei muito tempo sem escutar, até eu poder escutar algo que hoje não me afeta de jeito nenhum. Porque as músicas, elas entram no nosso inconsciente e ela vai guiar, sim. E ela vai guiar, sim, Guia. os nossos comportamentos. Eu amo o Papo da Rocha, eu amo sofrência, eu escuto o Papo da Rocha que sofrendo, falando de traição. Eu nem traio ninguém, não tem nem namorado no início de conversa. E eu tô sofrendo, né? E aí a gente começa num comentário que a Bianca, uma pergunta que a Bianca recebeu lá, que eu quero que você fale, Bianca, de um casal lá. A pergunta que eu recebi foi de uma seguidora falando sobre como é que ela deve proceder, porque o parceiro dela, né, o marido, não sei se marido ou namorado, mas acredito que é o marido, ele insiste para que eles tenham lá a intimidade deles assistindo. Ele não consegue ter nada com ela sem que ele esteja assistindo um vídeo. E ela diz que se sente mal, mas ela não sabe como proceder para não viver aquela experiência, porque, gente, eu já me relacionei com um rapaz que era... Eu não nasci lá cristão, vim para Jesus com 20 anos. Então, assim, eu me envolvi com um rapaz que era viciado, e não vou falar, óbvio, mas é bizarro, é uma coisa assim que eu não desejo para ninguém. Você se sente um lixo, você não é nada para aquela pessoa, nada. Sabe que uma pessoa não ser nada, não, enfim, não durou, não vingou de jeito nenhum, mas assim, a pessoa, ela, se tiver doendo, se você tá com dor, tá chorando, tá sofrendo, esqueça. Não quero saber o que. Quando você observa, fulano é muito grosso, é muito egoísta, ou só me trata bem em determinado momento, a depender do nível de dependência da pessoa, ela nem bem vai te tratar. Se você se recusar, ela vai te tratar mal, te chutar e vai procurar outra pessoa e ainda vai lhe dizer. E outra, a culpa ainda é sua. É uma coisa assim que é fora do normal, minha gente. Mas a pergunta da seguidora foi essa daí.
sobre como ela deve proceder, porque ela não consegue. É a esposa, né? Gosta da pessoa e ela se sente desconfortável com essa situação. E aí, como é que a gente faz? Quer comentar primeiro, Tamara? Eu prefiro me abster. Se eu não me engano, eu dei a resposta da live com a Bianca na terça-feira pela manhã. E por coincidência, né? Eu não sou muito de acreditar em coincidência, mas para não falar outro nome aqui, para não me comprometer, né? À noite, meu paciente falou assim, doutora, você vai brigar comigo. Eu falei, que merda que você fez, né? Porque quando eles já chegam assim, eu falo, que merda que você fez? Porque eu sou a Jojo todinho do lado verde, verde e amarelo, né? Com os meus pacientes. Hoje eu até me chamar de cretina, né? Tão na lata que eu joguei, né? Eu falei, que merda foi que você fez aí? Pior do que eu posso imaginar. Aí ele falou, eu e minha namorada, bem que você falou que eu não deveria dormir na casa da minha namorada. E a gente não só fez, a gente assistiu juntos. E eu falei bem assim, olha, você não se ama, não ama sua namorada, e você não sabe nem o que é amor, e nem o que é fazer amor. Porque se uma pessoa ela precisa de chegar ao cúmulo de precisar assistir com você para fazer no sexo, é porque você não é você mais. Você é só qualquer pessoa. O homem, ele não está ali porque ele quer amar a Bianca. Não. Qualquer pessoa que aceitar vai ser o suficiente. E essa é a diferença de fazer sexo e fazer amor. Porque amor é porque tem que ser você. Tem que ser o seu cabelo cacheado, tem que ser a sua pele morena, tem que ser o seu sorriso, tem que ser o seu cheiro, tem que ser a sua voz. Se não for você, não tem graça. Se não for você, não tem sentido. Se não for você, eu não quero, eu não preciso disso, né? E aqui eu vou parafrasear a Marília Mendonça, que não tem nada a ver com isso, mas ela fala na música dela, né? Que o amor, eu quero você, mas eu não preciso de você. E assim, cara, a mulher, ela vai passar por um pós-parto de 45 dias. Meu bem, eu tô louco para fazer sexo, mas eu vou esperar porque tem que ser você. E ser com você. E assim como a Samara falou que ela conheceu pessoas, né, que era completamente diferente da relação sexual, com quem consumia, com quem não consumia, né? Hoje eu estou sem o Sapeca Yaya há mais de um ano, né? Então, assim, tô na luta aí para conseguir ver minha castidade, mas eu também passei pela experiência de ter pessoas que assistiam ali com frequência e alguém que não assistia mais, porque eu percebi finalmente a diferença, porque que a posição do frango assado é vista como uma coisa boba. Mas você vê que enfeita quem não te ama, porque essa posição de papai e mamãe é justamente você olhar no olho da pessoa. É justamente você querer sentir a pele da pessoa. E aí é um sinal claro de você perceber que essa pessoa te ama ou não, sabe como é? Pede para essa pessoa fazer amor com você de olho aberto. Para ela te ver e ver quem você é ali e ver como você se comporta ali. Porque alguém que está de olho fechado na relação sexual, ela pode estar imaginando milhares de coisas, inclusive imaginando milhares de mulheres que não seja você. Ela não está presa na realidade, ela não quer estar naquele lugar. Então, pede aquela pessoa para ficar de olho aberto. Quer saber se essa pessoa ela não é viciada? Pede ela para fica um mês sem assistir pornografia, sem endoidar, sem surtar, sem procurar uma terapia. Ela não vai conseguir. Fala pra ela assim, vamos ficar 3 meses aqui sem namorar, tá, gente? Casamento não faz isso, não, pelo amor de Deus. Só se for necessário, uma doença ali e tudo mais. Mas vamos ficar sem ter relação por 3 meses com seu namorado. Não vai aceitar. Eu fui uma luta pra me achar alguém que falasse assim, olha, para, eu vou namorar sem ter o sapeca. Não consegui. Não consigo, você é boa demais. Aí tá bom, beleza, vai. Próximo. Eu quero alguém que ame mais a Deus do que me ame. Então, assim, esse homem ele não te ama. Só que você, se for um casamento, se for um namoro, corre logo. Você vai esperar. Homem vai um, vem outro. Tu vai esperar. Mas se for o seu casamento, né? Se for esse homem está pedindo para assistir conteúdo adulto com você e vocês são casados, você precisa resgatar esse homem para o amor. Não
se sujeite a fazer isso. Porque eu acho que nem garotas, que não eu posso usar aqui, que se vendem, nem garotas que se vendem, acho que elas se prestam ao papel de assistir outra mulher ali. Porque essa pessoa ela não vai nem olhar pra você. Ela não vai olhar pra você, ela vai olhar pra televisão. Ela não vai querer sentir você, ela quer imaginar aquela mulher que tá lá. Ou às vezes, ela quer imaginar aquele homem que tá lá. E aí talvez essa live saia agora, que tem um bocado de homem bico da cabeça que nem sabe mais se é heterossexual, justamente de tanto homem que tá vendo lá. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Muito mais. E aqui pra gente caminhar pro finalzinho da nossa live, eu vou até falar uma coisa aqui que eu tinha mencionado lá em cima, né? Que esse risco de você deixar a sua criança exposta a TikTok, principalmente porque TikTok é só vídeo. YouTube, eu já vi uma vez a minha sobrinha assistindo, quando eu fui ver apareceu uma mulher e um homem tomando banho juntos. Jogos de celular, para mim celular não é feito para criança, né? Só que eu não sou a mãe das minhas sobrinhas, então não posso fazer nada. Mas celular não é feito para crianças. Eu assisto os filmes com as minhas sobrinhas, eu não deixo elas assistirem sozinhas. Eu assisto, e às vezes eu assisto antes. E assim, se você deixar o seu filho se acostumar com esse conteúdo que está disfarçado aí em dancinhas de TikTok, em trend, né? Vai chegar um momento que o seu filho pode sofrer de ser forçado a fazer algo que ele não deveria, que não é para a idade dele, e ele nunca te falar, porque para ele aquilo já é normal. Ah, mas eu já vi ele no vídeo, eu já peguei o celular do papai para jogar e abri o grupo lá dos amigos dele, e lá no grupo dos amigos ele tava cheio de vídeo assim. Ah, mas aqui é a mesma coisa da musiquinha que a menina dançou, que a MC Pipoca. A MC Pipoquinha pra mim é o pão na terra. Porque ela já bota o nome Pipoquinha, que é justamente para conquistar a criança. Ela bota o quê? Chiquinha, que a gente faz quando é criança. Tanto é que ela tem fãs crianças, que pra mim os pais, não sei o que o conselho tutelar não vai pegar esses pais, que levam essas crianças para esses shows, né? Então, assim, ela vai ver tanto isso normal que se acontecer com ela, pra que eu vou falar com os meus pais se é isso que tá acontecendo? Então, assim, é um risco muito grande você permitir que os seus filhos tenham acesso a isso, você não conseguir falar para o seu filho o quanto o amor é algo puro, o quanto o amor é algo que não machuca, o quanto é importante você falar para sua adolescente que o namorado dela, que quer encher de tapa, que quer chamar de cachorrinha uau, né, que quer amarrar, que quer fazer de cabeça para baixo, não é uma pessoa que sabe o que é pureza. E não é uma pessoa que sabe o que é amor de verdade. Vou deixar pelos finalmente aqui a Samara falar de novo. Eu vou pegar esse gancho que você falou em relação a essa questão da pureza, né? Como eu tenho 2 adolescentes, no mundo deles, na escola, eles veem todas as coisas. Eu sou cristã, então o ensinamento que eu dou aos meninos é um ensinamento bíblico, é um ensinamento onde eles precisam realmente se voltarem para a pureza, né? Principalmente o menino, que tem uma facilidade ainda maior que a menina. Enfim, são comportamentos diferentes, mas assim, eu converso muito com eles, muito. Meu filho hoje chegou para mim e fez: minha mãe, eu estou há 1 mês sem olhar, estou há 1 mês sem praticar nada, e esses dias eu senti vontade, e eu fiquei dizendo para mim: eu não vou, eu não posso, eu não quero. Então, assim, existe uma diferença muito grande quando você educa seus filhos, né? Você ensina seus filhos nos caminhos do Senhor, porque o próprio Espírito Santo, ele vai trazendo essa consciência do que é certo, do que é errado. Então, por mais que você converse, o adolescente, né, que está nesse mundo deles, eles precisam ser convencidos com base, com dados. É totalmente diferente de antes. E
existe essa conversa, como você falou, de você sentar, de você conversar, de você ser aberto, de você falar sobre o assunto. Tem muitos pais que não falam desse assunto com os filhos, que não sentam para conversar, que não sentam para ensinar. Eu cheguei nos dois, Bia, teu áudio está dando um retorno. Eu cheguei nos dois e eu li o livro de Cantares para eles. Eu, gente, ó, uma relação, ela tem que ser assim. Se baseie no livro de Cantares para quando você casar, porque eu acredito, né, na relação depois do casamento. Eu estou há 5 anos, vai fazer 6 anos separado, estou há 5, quase 6 anos já, sem ter relação sexual com ninguém. É uma opção minha porque eu não quero. Eu já tentei tanto do meu jeito que agora eu quero tentar do jeito de Deus. Né? E existe a possibilidade, sim, de você retomar a pureza. Não importa se você teve uma história, se você casou, se você é separado, se você, adolescente jovem, teve uma história. É tão bonito quando eu ouço, Clara, de você que é tão jovem, dizer que não quer ter uma relação com uma pessoa, né, que queira só isso. Isso é tão bom, é tão importante, porque principalmente nós, mulheres, nos sentimos valorizadas. Não é só o meu corpo, eu não sou só um corpo. Eu falo isso sempre para minha filha, que se um menino ele vem e valoriza muito o teu corpo, é porque ele não quer você, ele quer o que você tem para oferecer. Então essa pessoa corta, não vale a pena, porque Deus ele nos fez a imagem e semelhança dele para nós mulheres, principalmente, sermos tratadas com honra e os homens serem tratados com respeito. Eu sempre falo para o meu filho, mesmo que uma garota não se respeite, você precisa respeitar ela. Se ela vir nua na sua frente, tire sua camisa e cubra a nudez dela. Porque isso é ser um homem, isso é você ser um verdadeiro cristão. É você dizer assim, olha, por mais que você seja linda, eu prefiro te respeitar, sabe? E a mesma coisa eu digo para minha filha. Então, assim, precisa conversar, precisa sentar, falar a linguagem deles, porque não adianta também falar, porque isso, num tom de você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, não adianta. Ó, o caminho é esse, vamos falar sobre esse assunto, vamos conversar sobre isso, o que é que seus amigos falam? Os meus filhos me contam, gente, coisas que eu digo, Jesus, onde é que esse povo achou esse negócio? Eles estão me ensinando e eles aprendem na escola. Então, a escola é um lugar extremamente hostil. Tem muita promiscuidade, principalmente aqui na Bahia. É muita promiscuidade. Tudo tem duplo sentido. Teve uma época que eles estavam falando muito lá ele, e eu disse, rapaz, isso é duplo sentido, faz com que você pense o tempo todo sobre isso. Eu fiz na minha casa, não existe mais lá ele, acabou lá ele aqui. Porque até a mim estava me prejudicando. Porque também não é fácil você ser solteira, né? Porque eu sou mulher, os hormônios continuam aqui, meu amor, ativos. Então, eu estou pensando nisso o tempo todo. E então, acaba com esse negócio aqui, né? Porque aqui é um desafio muito grande você ter filhos aqui, vivendo aqui em Salvador, no meio dessa sociedade que, infelizmente, das escolas que fomentam a promiscuidade, fomentam. É uma coisa surreal, mas existe sim a possibilidade de tanto as crianças quanto os adolescentes, eles são, às vezes, Clara, só para te deixar a par, não são nem os pais que mostram, né? Não são nem os pais, porque eu te falo, porque eu nunca tive acesso, nunca tive hábito, até cenas de filme, para mim, nunca foi algo que eu parava para ver, sempre nós tivemos, eu e o pai deles, enquanto morávamos juntos, tínhamos muito cuidado em relação a isso, mas fora eles tiveram acesso. Fora, com colegas, com telefone de minha mãe, né? Telefone de um parente que dá. Eu brigo muito para quem dá celular para criança. Para mim, as crianças não tinham que nem pegar em celular, em tablet, nada. Eles só vieram ter aparelho eletrônico já com 12 anos por causa da escola, porque por mim eles não teriam. E mesmo assim, mesmo com tanto cuidado, eu não tive como controlar.
né, o acesso que eles tiveram e as consequências desse acesso que eles tiveram também, porque existiu consequência para os dois, né, emocional, física, e que está sendo tratado e que, graças a Deus, eles estão vencendo com muito, mas muita conversa, muito tá perto, sabe? Compreender também o lado deles, os hormônios. Não adianta você dizer, não faz, não quero, não adianta, não adianta. É o tempo, eles vão se convencendo, mas você precisa estar disposto a dialogar, a conversar, a entender por que. Porque existe um porquê. Por que que você está vendo? Por que que você está fazendo? Vamos descobrir. Não consigo ajudar. Vamos procurar pessoas, psicólogos que possam ajudar, acompanhamentos que possam ajudar. Porque às vezes é um problema tão emocional que você não tem, né? Cada cabeça é um mundo. Uma criança tem seus traumas que às vezes você causou e nem sabe que causou, né? Então, precisa de um acompanhamento, e assim, conversar, e diálogo, 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 e compreender, nunca colocar, impor as coisas, mas assim, saber que o filho, ele tem um parceiro ali que está ali para ajudar, e não para criticar, para acolher, e não para julgar, sabe? Isso é muito importante, muito importante. Enfim, é isso. Eu vou falar e já encerrar minha fala aqui, porque eu falei lá, né, que a consequência final disso vai ser uma pessoa que ela vai tirar o seu respirar, né? E a pandemia, ela me fez ter a certeza clara que o sistema, ou ele vai ceifar as pessoas diretamente, através da fome, através de uma guerra, através de permitir aí, né, crimes e não prender mais criminosos, que é o que está acontecendo aí, ou ele vai fazer com que ele vai levar a saúde mental das pessoas a um nível que elas mesmas ceifem a sua vida, porque a pandemia, eu não acredito em nada. Não acredito que máscara funciona, não acredito em vacina. Perdoe aqui se você acredita, tudo bem, cada um no seu, cada qual seu, cada qual. Né? Só que quantas pessoas vocês não conheceram que na pandemia entraram em ansiedade, em depressão, porque ficaram isoladas um ano, realmente. Não viam mais os pais, não saíam mais nas ruas, não viam mais os amigos e principalmente não iam mais na igreja porque as igrejas estavam fechadas. Quantas? Então, esse conteúdo adulto, ele vai te tirando tanto de uma realidade, vai te colocando tanto no mundo de um prazer, vai te colocando tanto no mundo de egoísmo, você vai desconsiderando tanto quanto as pessoas sofrem, que você vai chegar a um nível que você vai se isolar do universo. E você vai se isolar e vai chegar a um ponto que você vai falar, cara, que vida é essa? Eu perdi a graça da vida. E, gente, esse conteúdo adulto, ele tem os efeitos de as drogas. Ele tem os efeitos do vício da mentira. Tem o efeito do vício do videogame. É difícil de sair. Só que o conteúdo adulto, isso também é comprovado pela ciência, é algo que eu pego muito nos casos dos meus pacientes, né? Que eu trato, né, como eu falei, homens e mulheres com esse vício, é que essas imagens, elas virão levar, no mínimo, 6 anos para sair da sua mente. No mínimo, isto é se elas saírem. E o nosso imaginário, que é onde estão guardadas essas imagens, ele influencia nos nossos comportamentos, ele influencia nas nossas decisões, eles influenciam na nossa maneira de ver a vida. Então, assim, eu vou dar só uma dica prática e bem rápida aqui, né? Se você que está assistindo agora ou está assistindo essa live salva, você está enfrentando esse vício, hoje, faça um propósito de uma semana, você dormir num lugar e o seu celular no outro, e você dormir de porta aberta. E você dormir de porta aberta, desliga a internet, vão ficar doido, ansioso lá, sem querer dormir, problema seu. Vai ficar lá, uma hora você vai dormir, nem que seja meio-dia você vai dormir. Fica lá vivendo essa ansiedade, mas não deixa o objeto que você usa para poder, perto de você, para você conseguir pelo menos vencer um dia. E aí você vai viver um dia de cada vez. E algo muito importante que isso eu faço com os meus pacientes, sessão a sessão, 1 ano, 2 anos ali comigo, é a formação do imaginário. A gente precisa limpar esse imaginário, né? Então, assim, eu tô sempre postando vídeo, assisto filme quase todo dia, eu tô sempre postando os meus stories, ó. Esse filme é muito bom, indicado para você que está tentando vencer a pornografia. Você precisa se desligar de conteúdos
te lembrem isso, que te lembrem a relação sexual. Então, assim, assistam filmes que mostram como o amor é puro, assistam filmes que mostram como a castidade é algo bonito, assistam filmes que falam que o contato humano, né, e os doramas são perfeitos para isso. Nunca assisti um dorama, mas o dorama é perfeito. O povo fala assim pra mim, os meus pacientes que me falaram: ai, Clara, você passa a temporada toda, vai dar um selinho lá no final, você tá morrendo. Então, isso é muito bom. Eu não assisto, eu não assisto nenhuma plataforma, mas o dorama é algo muito bom para você assistir, para você ver que o amor ele tá ali no olhar, o amor ele tá num bom dia, o amor ele tá num abraço. O amor não é algo que machuca, o amor não é algo que bate na sua cara, o amor não é algo que te chama de cachorrinha au au. Não é, por mais que Isso. no Nordeste, principalmente, a gente aprenda que isso é muito gostoso, isso não é amor. Se você só viveu isso, preciso te falar a conhecer o sexo de verdade, porque o sexo de verdade é a melhor coisa que Deus podia mesmo deixar para o ser humano, tá bom? Então eu vou indicar para vocês um filme que é A Moda Antiga, eu vou colocar o link lá nos stories, vou marcar a Bianca para ela repostar, para vocês assistirem. É um filme que é muito bom para introduzir essa sua limpeza do imaginário, tá bom? Mas, gente, eu não posso deixar de falar que a terapia vai ser essencial para vencer esse vício e recuperar tudo que essas imagens te roubaram, tá bom? Vou deixar bem. Gente, hoje o inimigo não tentou só, não. Me derrubou 2.000 vezes. Se Clara não abre essa live no Instagram dela aqui, um parto. Eu falei, Deus, eu troquei até de aparelho dessa última vez que eu entrei. Falei, não é possível, tá de brincadeira, né? Mas dois livros. Se eu não indicar um livro, eu tenho que mudar meu nome, né? Algo de errado não está certo. 2 livros que eu achei fundamental, porque eu não sou uma mocinha tradicional, né? Sempre tive uma energia masculina muito forte, porque na Bahia, já tem gente de outros cantos do Brasil, na Bahia o povo é muito ousado. Então, se a mulher é feminina, o cara já quer você assim, ele já quer você para agora, né? Exatamente. Uhum. Daí a gente vai se defender, o que a gente faz? De meio que quer trocar um soco com o cara, e a gente fica com aquela energia masculina forte, porque falar me respeite não funciona muito. Então, 2 livros que eu comecei a usar para tentar resgatar essa minha feminilidade, um deles é Paixão e Pureza, da autora Elizabeth Elliot. Ela fala sobre como foi o processo de relacionamento dela à corte, e assim, eu achei meio cansativo, porque eles demoraram demais. Mas a corte, para quem não sabe, é o cristão que ele nem beija, ele fica ali naquele namorico, de infância mesmo, malmente pega na mão, a dificuldade para pegar na mão, é um dorama, só que é em livro, e é gospel. E o outro livro é Amor de Redenção. Gente, esse livro é maravilhoso. Fala sobre uma menina que ela foi abusada na infância e por causa disso ela se tornou uma mulher que vendia o seu próprio corpo para sobreviver. E aí esse cara, ele vem e traz a redenção para ela. É baseado na história de Oséias, do profeta Oséias, que casou com uma prostituta. Então, assim, mostra o homem esperando por ela. Não é spoiler, porque só lendo para vocês entenderem. O homem tá ali esperando por ela. Mesmo ela tentando usar os artifícios dela, que era seduzir os homens, ele resistiu, porque ele tinha o temor a Deus. E ele queria fazer algo que Clara falou, ele queria amá-la. Ele não queria possuir ela como um objeto, e ela se via como um objeto. Foi o olhar dele de enxergá-la com amor que fez com que ela percebesse que ela não era esse objeto. Então, são 2 livros, ó. Paixão e Pureza, da autora Elizabeth Elliot, e Amor de Redenção. Como é o nome da autora do Amor de Redenção? Não lembro, mas se procurar, acha. Tem tanto filme, o filme eu assisti pelo Telegram, não achei outra plataforma. Na Prime Video, na Prime Video tem o filme. Eu assisti já 5 vezes. Ele é maravilhoso, ele é muito bom. Só que o livro é incomparavelmente melhor. Livro é livro, né? E é isso, no mais. Muito obrigada, Clara, Samara. Graças a Deus vocês conseguiram conduzir tudo aí direito. Oh, Deus é bom. Pena que o começo da live não ficou gravado. Quando salvar, coloca como collab, que aí fica compartilhado nos 3 perfis. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês busquem aí o resgate da pureza de vocês. Para mim foi uma dificuldade, porque eu vivi uma vida nada ortodoxa, né, até encontrar Jesus, e isso de você se enxergar como objeto, você se colocar nesse lugar, porque nós somos ensinadas a nos colocarmos nesse lugar, o cara é miserável, então você também. E aí vem aquela frase maldita do empoderamento, né?
Eu sou e tem que me aceitar porque eu sou, porque o homem é o garanhão, então eu sou a garanhona. Errado, coisa de Satanás. E é isso. No mais, cheiro. E aí, o que mais? Fiquem Só, né? com Deus. Fiquem com Deus. Beijos. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada a todos aqui. Obrigada. Obrigada pelo convite, Bianca. Eu que Claro, agradeço foi um prazer te conhecer, por viu? aceitar. Você também. Beijo. Fui. Cheiro. Beijo.